Olá, meu nome é Ana Luísa Matti. Nesse vídeo eu vou apresentar a metodologia do projeto Seleção de Áreas Estratégicas para a Conservação de Primatas Brasileiros. O nosso objetivo é selecionar áreas que representem todos os primatas brasileiros. O primeiro desafio é definir critérios para indicar a vulnerabilidade das espécies e auxiliar na priorização daquelas com maior necessidade de conservação. Para isso, é necessário calcular metas de conservação para cada espécie que serão baseadas na proporção da distribuição da espécie. O tamanho da distribuição é o critério mais usado para indicar a vulnerabilidade das espécies. Por isso, a maioria das estratégias de conservação tem se concentrado em conservar espécies com distribuição restrita. Porém, quando estamos falando dos primatas brasileiros, espécies com ampla distribuição também estão ameaçadas, o que impede uma priorização mais simples. Logo, essas espécies, apesar de terem capacidade de dispersão, explorarem a matriz, também estão expostas ao perigo, devido à perda e fragmentação de hábitats, caça, atropelamento, proximidade com a área urbana, o que reforça a necessidade de uso de outros fatores para indicar essa vulnerabilidade à extinção. Em segundo lugar, aspectos ecológicos como o tamanho populacional ou a área de vida também são usados para identificar espécies com maior necessidade de conservação. Entretanto, esses dados não estão disponíveis para todas as espécies de primatas brasileiros. Como podemos medir a vulnerabilidade de espécies quando o nosso foco é conservar todas as espécies de um grupo? Quantificando as ameaças listadas em fichas de avaliação das espécies, como perda e fragmentação de hábitats, porque assim nós incorporamos o conhecimento de especialistas de primatas sobre as ameaças detectadas em campo e os transformamos em fatores de risco de extinção medidos em escala de paisagem. E os atributos de história de vida, já que nem todas as espécies são igualmente suscetíveis à extinção. Espécies cuja maturidade sexual é tardia, possuem longa gestação, longos intervalos entre partos e corpos de maior tamanho, demoram mais para ajustar possíveis flutuações demográficas decorrentes de alterações nos hábitats. Logo, as metas de conservação devem considerar essas características de paisagem e os atributos de história de vida, que serão ponderados e somados para o cálculo das metas, contrastados com a proporção da área protegida dentro da distribuição da espécie para obtermos as lacunas de conservação. Para definir as unidades de planejamento, usamos uma grade de 100 km de resolução espacial, integradas às unidades de conservação de proteção integral. E assim, essa metodologia nos permite aplicar o conceito de complementaridade, que busca representar alvos ainda não adequadamente contemplados no conjunto de áreas protegidas, seguindo as metas estabelecidas para cada um deles, com um mínimo de redundância. A análise será feita para cada bioma separadamente, pois consideramos que os fatores da paisagem variam de acordo com o bioma em que as espécies ocorrem, o que influencia o contexto de ameaça das espécies. A ocorrência das espécies nessa grade considerou a área de hábitat sobreposta à distribuição da espécie. Para tanto, extraímos as classes de floresta, savana e mangue, para compor a camada de hábitats dos primatas. A camada de custo usada combinou os custos de uso da terra e perda de hábitats, para distinguir as áreas entre si na seleção, dando maior valor para as áreas que apresentam conflitos de uso da terra para conservação. Áreas de perda de hábitat são importantes porque são consideradas áreas impulsionadoras de distúrbios. Nestes locais há aumento da caça, intensifica-se e expande-se o uso do solo e somam efeitos diretos e indiretos sobre a fauna local. A análise propriamente dita de seleção de áreas será feita no programa Marksan, que maximiza a conservação dos alvos em um conjunto mínimo de áreas a um menor custo possível para a conservação. Esse procedimento é repetido 100 vezes e ao final é gerada uma lista contendo a frequência de seleção de cada área, que representa o valor de insubstituibilidade. Os locais selecionados mais vezes serão identificados para a definição das prioridades de conservação mais urgentes. De posse das áreas estratégicas, iremos mostrar o quanto as áreas selecionadas coincidem com as áreas de maior permeabilidade da matriz, para nos auxiliar na tomada de decisões e caracterização das áreas selecionadas.
A densidade populacional de primatas aumenta com a permeabilidade da matriz. E também com o índice de integridade da paisagem, que considera a perda de conectividade e estimativas futuras de conversão de hábitats. Com essa proposta metodológica, áreas estratégicas podem ser selecionadas em nível de Brasil e de bioma, podendo ser aplicadas não apenas para primatas, mas para outras espécies com características de distribuição semelhantes, utilizando métodos de conservação apropriadas para alcançar a persistência de várias espécies, fugindo de metas uniformes e arbitrárias. Obrigada.